convidamos para compor a mesa desse primeiro painel, que falará sobre o rumo da reforma do Código Penal, os nossos palestrantes. O deputado federal Alessandro Molon. Alessandro Molon é advogado, professor de Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, bacharel e mestre em História pela Universidade Federal Fluminense, foi professor da Rede Municipal de Educação do Rio e do Colégio de São Bento. Convido para a mesa também o Dr. Marcelo André de Azevedo. O Dr. Marcelo é promotor de Justiça do Estado de Goiás, chefe da Procuradoria de Recursos Constitucionais e membro da Comissão de Reforma do Código Penal. Tem mestrado em Direito e é professor de Direito Penal. Cada um dos nossos convidados terá aproximadamente de 30 a 40 minutos para sua explanação. A plateia poderá fazer as perguntas por escrito. Tem um bloco dentro da pasta destacável para endereçar as perguntas para os nossos convidados. Ao final da explanação, e a equipe de apoio que atende ao auditório pegará as perguntas. A partir de agora, então, ouviremos o deputado Alessandro Molon. Alessandro Molon, é com grande prazer e satisfação que eu lhe passo a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer ao doutor Sérgio o convite para estar aqui participando desse evento que eu considero da maior importância, 11º Congresso, não é isso? Do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, um congresso de formação, de aprofundamento nos temas que dizem respeito à missão constitucional do Ministério Público, e um grande prazer para mim também estar aqui ao lado do doutor Marcelo, que participou da Comissão de Juristas do Senado, e poder fazer esse debate, né, apresentar um pouco o que nós tentamos fazer na Câmara e dar a todos notícias de como estão os debates sobre as mudanças no Código Penal na Câmara dos Deputados, ouvir as perguntas e certamente sair daqui enriquecido pelo encontro com as senhoras e com os senhores. Eu quero aproveitar também para agradecer ao presidente da Associação do Ministério Público, o doutor Vitor Hugo, e ao Procurador-Geral de Justiça do Estado, a oportunidade de estar aqui com os senhores também. Muito bem, eu, antes de mais nada, queria contar como surgiu essa ideia, essa preocupação na Câmara dos Deputados. Eu comecei a exercer o mandato de deputado federal em 2011, no ano passado. E já no primeiro ano fui designado para ser membro da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Depois de uns 3 ou 4 meses, comecei a perceber que praticamente em todas as reuniões dessas comissões, os parlamentares apreciavam algum projeto que modificava a pena de algum crime. Praticamente toda semana, algum projeto vinha à análise dos deputados, modificando a pena dos crimes em debate, né, em cada projeto. E, invariavelmente, projetos aumentando, quase sempre projetos aumentando as penas dos crimes. Eu fui percebendo com o tempo que, por melhor que fosse a intenção do parlamentar autor do projeto, que como o Código Penal ou a legislação penal, falando em termos mais amplos, deve ser concebida como um sistema dotado de proporcionalidade, com penas mais graves para os crimes mais graves e penas mais leves para os crimes mais leves, que essa mudança pontual, tópica, das penas dos crimes, certamente desequilibraria o sistema a médio prazo. E, a partir dessa constatação, eu comecei a analisar a dosimetria mesmo das penas na legislação penal vigente. Encontrei alguns absurdos, só para citar um, que certamente os senhores conhecem melhor do que eu, a discrepância entre a pena mínima do homicídio simples, por exemplo, né, de 6 anos,
e a pena mínima para o crime de falsificação de remédio e, portanto, cosmético, já que, num dos parágrafos, os cosméticos, a falsificação de cosméticos recebe a mesma pena do crime de falsificação de remédios, cuja pena mínima é de 10 anos. Só esse exemplo já me bastou para me convencer de que era preciso uma análise para verificar se outras aberrações como essa haveria na legislação brasileira, não é? Afinal de contas, não faz nenhum sentido o Estado brasileiro dizer, porque é isso que se faz com o direito penal, que é mais grave falsificar um batom ou um shampoo do que matar alguém, né? Isso é um recado muito ruim que o poder público dá para a população e que tem relação com algo que eu vim conversando com um colega dos senhores do estado de Goiás, o doutor Espiridon, que está aqui hoje também para o encontro, me parece que exatamente das escolas de formação, né, as escolas superiores do Ministério Público, e ele dizia, o que me chama a atenção aqui no Brasil é a banalização da violência e o baixíssimo valor que se atribui à vida, né? Afinal de contas, o que nós temos em termos de homicídios no Brasil é um escândalo. Cerca de 40 a 50 mil pessoas assassinadas por ano no nosso país. Isso não é normal, nós não devemos achar isso normal, não devemos nos acostumar com isso. Mas mensagens confusas como essa, que a pena do homicídio e a pena da falsificação de cosmético dão para a sociedade brasileira, de alguma maneira, embora evidentemente não seja a única causa, mas de alguma forma contribuem para isso. Então, diante dessa constatação, eu propus que fosse criada dentro da Comissão de Constituição e Justiça, uma subcomissão especial, portanto temporária, chamada Subcomissão de Crimes e Penas, aproveitando a inspiração de Cesare Beccaria, que, com o seu Dos Delitos e das Penas, conhecido por todos, disse há cerca de 247 anos atrás, mais ou menos, não apenas que não tão somente o tamanho da pena, mas a certeza da punição que serve como fator dissuasivo da prática do crime, mas que também esse mesmo Beccaria, ou Beccaria, num outro capítulo do seu livro, diz: é importante que as penas sejam proporcionais aos delitos, à gravidade dos delitos, para que os delitos mais graves sejam também os mais raros, não é? Quer dizer, para que se desestimule ao máximo a prática daquele delito, porque se tivermos a mesma pena para todos os delitos, estaremos dizendo que tanto faz, e ele disse na época, um exemplo que não fazia muito sentido na época, mas que hoje faz mais sentido ainda, matar um homem e matar um fazão, não é? Talvez até se antecipando às penas que viriam depois no campo do direito penal ambiental, né? Ele dizia, isso não pode ter a mesma gravidade, né? Então, inspirado nesse nome mesmo do livro do Beccaria, dos Delitos e das Penas, nós criamos a Subcomissão Especial de Crimes e Penas e começamos a trabalhar em agosto do ano passado. E nada melhor do que, para fazer esse trabalho, ouvir os operadores do direito, ouvir quem, de fato, lida com o direito penal no dia a dia. E aí nós propusemos a criação de um grupo de trabalho com representantes do Ministério Público, estadual e federal, da magistratura, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério da Justiça e do CNJ. Na verdade, CNJ Supremo, um assessor do então presidente Peluso, foi designado para acompanhar o nosso trabalho. E nós trabalhamos durante praticamente 10 meses. Concluímos em junho, há pouco, esse estudo e estamos propondo não uma reforma, é uma proposta mais modesta do que a proposta do Senado, feita pela Comissão de Juristas, que, na verdade, é um novo Código Penal, né? Mas, menos do que isso, nós estamos propondo a adequação das penas de determinados crimes para tentar fazer justiça, para tentar fazer com que essas penas sejam equilibradas e justas. Bom, quais foram os parâmetros que nós adotamos, né? O primeiro deles, considerando que o bem maior que o direito deve proteger é a vida, nós estabelecemos que o parâmetro seria
essa proteção à vida e, portanto, todos os crimes que atentassem contra a vida, que usassem de violência, deveriam merecer uma punição maior do que, no nosso entendimento, os crimes patrimoniais sem violência. Então, apenas para citar esses dois tópicos, nós estamos propondo, para citar dois exemplos, uma elevação da pena mínima do homicídio simples, de 6 para 8 anos, considerando que o Brasil é o país que talvez tenha a menor pena mínima para homicídio dentre os países que conhecemos, tanto na América Latina, quanto na Europa, quanto nas Américas, enfim. Não se tem pena mínima desse tamanho para homicídio simples. E, por outro lado, então, nós estamos propondo o agravamento desse tipo de crime, das penas desse tipo de crime, e nós estamos propondo a redução da punição, da pena de crimes patrimoniais sem violência, como, por exemplo, em especial, o crime de furto, furto simples e furto qualificado, atendendo a uma reivindicação do Colégio de Secretários Estaduais de Justiça, que nos levou a um estudo. Aliás, a presidente é do Paraná e é uma promotora de justiça, salvo engano meu, não sei se aposentada ou licenciada, e ela coordenou também um estudo dos secretários estaduais de Justiça e Cidadania, Direitos Humanos, pedindo essa redução das penas de crimes patrimoniais sem violência, e com base num estudo feito tanto pelo colégio quanto num estudo feito também por uma colega das senhoras e dos senhores, a doutora Fabiana, que é promotora do Distrito Federal, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que fez um mestrado publicado pelo IBC-CRIM, mostrando a quantidade de pessoas que, por crimes patrimoniais sem violência, muitas vezes presas em flagrantes, aguardam meses até serem julgadas e muitas vezes inocentadas, porque quando chega para apreciação do juiz, o juiz, percebendo o estado de necessidade, percebendo se tratar de um furto famélico, exclui, né, considera excluída a ilicitude da conduta e, portanto, a pessoa não fica mais presa. Aliás, não recebe apenação nenhuma. Não é? Então, com base em estudos desse tipo e pretendendo evitar também que quem eventualmente pratique um delito dessa natureza seja colocada na mesma cela que um traficante perigoso de drogas, que um homicida, não é? Como infelizmente é a realidade no Brasil, nós sabemos que não é o que a lei prevê. Eu abro aqui um parênteses, infelizmente, esse é um dilema que nós também vamos ter que enfrentar como país um dia, esse problema do sistema penitenciário, porque você retirar a liberdade de alguém, o que é necessário e devido na maioria absoluta dos casos, mas dizendo que aquilo se dá por um descumprimento da lei e internar essa pessoa numa instituição que é ela em si descumprimento da lei do início ao fim, é muito difícil supor que isso é capaz de reintegrar ou recuperar alguém. No fundo, muitas vezes, infelizmente, e eu digo isso, não posso falar com base no estado do Rio Grande do Sul, porque eu não conheço a realidade, mas eu posso falar com base no meu estado, que eu conheço as prisões do meu estado. Infelizmente, muitas vezes é mais fácil ter acesso a drogas dentro das cadeias do que a drogas fora das cadeias. Então, situações como essas fazem com que a pena, ela, em vez de poder atingir o objetivo que ela deve atingir, não só de retribuir, mas de alguma forma de reeducar, ressocializar e reinserir na sociedade, ela acaba não cumprindo a sua missão. Mas, fechando esse parênteses, né, voltando especificamente para a dosimetria das penas, nós estamos propondo, então, um agravamento desses crimes que envolvem violência e que atentam contra a vida, uma redução das penas de crimes patrimoniais sem violência, à exceção dos crimes contra a administração pública, evidentemente. Porque, no que diz respeito à administração pública, nós estamos propondo o aumento das penas dos vários crimes contra a administração pública, como peculato, concussão, na verdade não contra a administração pública, concussão, mas de servidor público, né? E também corrupção, enfim, esses crimes todos, eu falo deles a seguir, nós estamos propondo um agravamento das penas também, porque nos parece que isso é aquilo que a sociedade brasileira espera do Congresso, uma resposta aos crimes contra a administração pública, que, no fundo,
acabam muitas vezes também sendo crimes contra a vida, já que muita gente vai deixar de ter acesso a remédio, a médico, a escola, pelo dinheiro que é desviado, que é roubado da população, e isso deve merecer uma punição, no nosso entendimento, também mais dura. Bom, antes de falar especificamente desses crimes contra a administração pública e das mudanças que nós estamos propondo, eu queria fazer uma breve observação sobre os crimes que envolvem o uso de substâncias entorpecentes. Nós, preocupados com um fenômeno que, infelizmente, ocorre em alguns estados, da mesma forma, eu não posso falar do Rio Grande do Sul, mas, infelizmente, nós temos relatos desse tipo em outros estados, nós queremos evitar que a imprecisão da lei continue permitindo que usuários sejam tratados como traficantes e que traficantes sejam tratados como usuários, dependendo da capacidade financeira de quem seja flagrado com a substância entorpecente. Infelizmente, há maus representantes em todas as instituições, né? E, infelizmente, também entre os delegados de polícia, e essa falta de objetividade no texto legal e a repetição de verbos, né, tanto no uso quanto no tráfico, permitem que, no fundo, se escolha, né, de que forma o indivíduo preso em flagrante será tratado como usuário ou como traficante. Por isso, nós adotamos uma solução também inspirada no modelo português, a exemplo do que fez a Comissão de Juristas do Senado, que é colocar na lei uma determinada quantidade que, salvo prova em contrário, fará com que abaixo daquilo alguém seja considerado usuário e acima daquilo seja considerado traficante. Eu esclareço que nós não estamos propondo a descriminalização do uso, né, que é um debate que a Comissão de Juristas do Senado teve a coragem de colocar, né? Nós não estamos propondo isso, nós estamos propondo apenas um critério objetivo na lei para dizer até aqui é uso e daqui para frente é tráfico. É claro que isso nós estamos colocando como uma presunção relativa, que admite prova em contrário. Evidentemente que se alguém estiver vendendo 1 grama de maconha para quem quer que seja, ou entregando, isso é tráfico, ainda que seja quantidade pequena, né? Mas se não houver prova em sentido contrário, essa quantidade servirá para, de alguma maneira, balizar esse tratamento. É claro que sempre alguém poderá dizer, né? Ora, isso vai fazer com que os traficantes apenas carreguem uma quantidade menor, talvez isso leve a essa consequência, né? Bom, ainda assim, se isso acontecer, talvez seja uma consequência benéfica, né? Talvez se estará dificultando, de alguma forma, o tráfico. É claro que nós não temos a ilusão de que isso vai resolver o problema, não queremos vender ilusões também, quer dizer, não estamos com a nossa comissão querendo dizer que isso resolve o problema, mas apenas procurando dar a contribuição que o Poder Legislativo pode dar para o trabalho de quem conhece as lacunas da lei, as incongruências da lei, as contradições, como as senhoras e os senhores. Bom, voltando para a questão dos crimes contra a administração pública, além do aumento das penas, nós estamos promovendo algumas mudanças. Propomos também, defendemos também a criação do tipo do enriquecimento ilícito. Entendemos que essa é uma medida positiva, o Senado tem defendido isso e nós defendemos isso como uma medida positiva. É fato que a criação desse tipo se dá muitas vezes pela nossa dificuldade de conseguir provar os crimes anteriores ou antecedentes, né? Mas bom que o seja, se é possível tomar essa medida para, de alguma forma, coibir o desvio de dinheiro público, vamos fazer isso. Isso também parece que atende a um clamor da sociedade de perceber que, eventualmente, no estacionamento de algumas repartições, muitas vezes os carros são incompatíveis com os salários, né? Quer dizer, daqueles agentes do Estado, né? Às vezes chega perto de uma repartição conhecida e você vê um monte de carro importado, as pessoas que estão entrando e saindo deles não têm um salário que sequer poderia comprar um carro nacional bom, quanto mais os carros que se vêm, né? Então, isso é alguma coisa que, de alguma forma, afronta a consciência de justiça, né, de razoabilidade da população brasileira, e merece uma resposta do Estado. Então, além disso, né, além dessa mudança, nós estamos propondo a fusão
dos crimes de corrupção ativa e passiva num único tipo, uma proposta do Ministério Público Federal, com o objetivo de evitar que se continue conseguindo condenar, mesmo que raramente, alguém por corrupção passiva, e se tenha tanta dificuldade para se condenar o corruptor ou aquele responsável pela corrupção ativa daquele caso, por aquela mesma situação, pela diferença dos tipos, né? Muitas vezes a diferença de se provar um tipo e outro permite isso, né? Então, para evitar que se dê um destino ao corrupto e outro ao corruptor, para mostrar que são duas faces de uma mesma moeda, e acho que essa é uma outra consciência importante da gente trabalhar na sociedade brasileira, mostrar que quem conesta, quem de alguma maneira é conivente com a corrupção, contribui para ela. Então vamos punir o corrupto e o corruptor. Nós estamos propondo essa fusão dos dois tipos num só. Eu não vou aqui ler os tipos, seria cansativo para todos, mas apenas dar uma ideia do que nós estamos, em que direção nós estamos caminhando. Estamos aumentando muito a pena da concussão, criando também um crime específico que atende a uma situação grave do estado do Rio de Janeiro e de alguns outros estados começa a acontecer. Felizmente não é o caso do Rio Grande do Sul, por tudo que eu sei, que é o crime de milícia, né? Aquela formação criminosa, organização criminosa que acaba extorquindo as pessoas numa espécie de comportamento mafioso, em que começa cobrando-se, em tese, pela proteção, digamos assim, da comunidade, e daqui a pouco a comunidade não pode fazer nada sem pagar taxa para tudo, né? E isso lá no Rio de Janeiro começou como se fosse uma coisa boa, né? Eu me lembro que houve quem defendesse, inclusive autoridades públicas, para a nossa vergonha, que chamassem de autodefesas comunitárias, né? As milícias criaram esse nome bonito, né? No começo, lá atrás do processo, e houve quem se iludisse imaginando que aquilo seria bom porque combateria o tráfico, né? Olha, é muito mais difícil de combater a milícia do que o tráfico de entorpecente, porque são organizações criminosas formadas por agentes do Estado ou ex-agentes do Estado, e, portanto, gente que tem muita informação, muita influência, políticos também envolvidos lá no Rio de Janeiro, eleição de vereadores, deputados estaduais, e até mesmo deputados federais que não foram eleitos só pela milícia, mas que percebe-se pelos mapas eleitorais que houve gente que tenha tido na legislatura passada, né, em especial, uma votação muito expressiva em áreas dominadas por milícias, né, o que mostra, no mínimo, algo suspeito, né, e é um fenômeno muito difícil de se combater. Então, nós estamos tipificando esse crime também, criando o crime de milícia. O Senado também, a comissão de juristas lá do Senado também faz isso, né? Eu vou abrir só um parênteses aqui. Está sendo muito difícil para a gente explicar que o Senado ainda não aprovou, porque a cobertura que a imprensa fez da comissão do Senado, né, que foi uma cobertura muito importante, diz assim, a comissão do Senado aprovou, a comissão do Senado aprovou. Então, hoje em dia, quando nós vamos falar da reforma do Código Penal, todo mundo diz, mas já não está aprovado no Senado? Bom, está aprovado. Na comissão de justiça agora falta o debate, né, entre os senadores, né? Mas a comissão do Senado teve um papel muito importante de chamar a atenção para esse tema. A imprensa do país inteiro deu uma cobertura muito expressiva para isso. Isso foi muito positivo, porque, de alguma maneira, obriga o Congresso a enfrentar esses debates, que são debates difíceis e que nós temos pela frente. Retomando o tema das nossas propostas, então, no campo dos crimes comuns, esse agravamento dos crimes com violência, o abrandamento dos patrimoniais sem violência. No campo da administração pública, o agravamento com algumas mudanças nos tipos. No campo da lei de entorpecentes, essa distinção entre usuário e traficante. Aquele que portar até determinada quantidade, a proposta é o equivalente a 5 dias também, como no Senado, embora sem a proposta de descriminalização. Será considerado usuário e caberia à Anvisa, de alguma maneira, avaliar, né, de alguma maneira, estimar o que seria esse consumo equivalente a 5 dias, esse consumo médio. Chegamos a realidade de Portugal, a realidade de 10 dias. Né? Em Portugal, o tempo é de 10 dias. Nós chegamos a propor, a proposta do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro era de 1 dia. Então, depois de muito debate, chegou essa ideia de 3 a 5 dias, né, como parâmetro. Né? E, por fim, eu queria falar dos crimes ambientais. Nós estamos propondo também algumas mudanças, sobretudo a partir da experiência do Ministério Público no meio ambiente, né, na defesa do meio ambiente. Em especial, eu chamaria atenção para
para necessidade de se acabar com o limite, que é baixíssimo hoje em dia, para multa como pena do crime ambiental. Não me refiro à multa administrativa, mas à multa imposta pelo juiz como efeito da condenação. Essa multa hoje ela é praticamente irrelevante, considerando o porte de algumas empresas, né? O limite dela hoje em dia é de 3 milhões, né? Considerando os dias multa e a possibilidade que se tem, né? Ora, 3 milhões de reais como pena, a multa administrativa hoje dos órgãos ambientais é de algo em torno, chega a algo em torno de 50 milhões de reais. E a multa pena consequência de um processo judicial com contraditório garantido, ampla defesa, ela tem como limite 3 milhões. Esse limite é um limite muito baixo, porque vamos imaginar um acidente, né, um crime ambiental como o vazamento de petróleo na Baía de Guanabara, né? As consequências de um crime ambiental como esse, na vida, na flora, na fauna da região, são enormes. E 3 milhões para uma empresa de petróleo é muito mais barato pagar 3 milhões do que fazer qualquer programa de adequação ambiental para evitar um novo acidente, né? Imagina uma empresa do porte da Chevron, da própria Petrobras, quanto custa um programa para evitar novos acidentes? Custa caro, muito mais caro do que 3 milhões, né? Então, nós estamos propondo um aumento bem considerável que permita uma multa de até 5 bilhões, considerado, evidentemente, o porte da empresa, as consequências do crime, etc., 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 né? E aí estamos falando desse limite, evidentemente, para pessoas jurídicas. Embora tenha um ou outro aí que, como pessoa física, talvez pudesse pagar até uma multa desse porte aí. Mas são exceções, evidentemente, né? Mas, enfim, nós estamos propondo esse aumento para justamente permitir que, no processo, se tenha como consequência aquilo que é uma linguagem que as empresas, em geral, entendem rapidamente, que é doer no bolso, né? Quer dizer, de alguma maneira, afetar economicamente a empresa. Então, são basicamente essas as mudanças que nós estamos propondo, uma outra adequação no campo do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma outra coisa em diplomas legais, penais da legislação esparsa, mas basicamente é isso. Nós não estamos propondo a codificação de todos esses diplomas, né, a inserção de todos eles no Código Penal. Foi um debate que nós chegamos a fazer e os membros da nossa comissão entenderam que teria vantagens, mas talvez isso esvaziasse diplomas legais importantes, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e outros, né, que talvez sem a parte penal ou sem a necessidade de sua aplicação pelos crimes ali previstos, ficariam talvez enfraquecidos, né, anêmicos, né? Mas foi um debate que nós fizemos também, e houve quem defendesse isso que o Senado está propondo, a Comissão do Senado está propondo, que é incluir de fato, todas essas questões no Código, e, por outro lado, tem a vantagem de se facilitar o conhecimento da legislação penal, né? Evitar que tenhamos crimes que, de fato, muita gente sequer sabe que é crime, né? Que se tem dificuldade até de aplicar a legislação por conta disso. Bom, são basicamente esses os princípios, né? O meu tempo está se concluindo aqui, né? E eu gostaria de agradecer muito, cumprimentar o Marcelo pelo trabalho, né, e lá na Comissão de Juristas do Senado, me colocar à disposição para as perguntas e agradecer muito pelo convite para estar aqui e agradecer por todo o apoio que o Ministério Público tem dado ao nosso trabalho lá na Câmara, na Subcomissão de Crimes e Penas, na Comissão de Segurança Pública. Eu tive, desde o início do meu primeiro mandato como deputado estadual, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, um apoio muito grande do Ministério Público, tanto para a confecção de projetos de lei, quanto, muitas vezes, para a decisão de ações que eu tinha que tomar para combater irregularidades, ilícitos. E eu acredito que a associação do Ministério Público, no meu caso foi através da associação do Ministério Público, desde o primeiro ano do meu mandato, eu acredito que a associação do Ministério Público possa dar uma contribuição grande para os parlamentares, para o Poder Legislativo também, através de ações como essas, né? Por isso, eu acho que encontros como esse são importantes, porque eles permitem às pessoas de bem se conhecerem, se articularem e se organizarem.
as senhoras sabem muito bem porque combatem isso, os senhores sabem muito bem porque combatem isso, o crime se organiza, não é? Enquanto que muitas vezes as pessoas de bem, pelo excesso de funções, de atividades, acabam fazendo bem, cada um no seu canto, cada um na sua trincheira. Muitas vezes com dificuldade de uma articulação maior. E essa é uma dificuldade que nós temos que superar, e eu tenho certeza de que um encontro como esse contribui para essa articulação e para essa união de esforços para melhorar o país e dar à população da gente o país que a população da gente quer e merece. Muito obrigado pela atenção, um prazer estar aqui com todos. Agradecemos ao deputado federal Alessandro Molon pela apresentação e, de imediato, convidamos o Dr. Marcelo André de Azevedo para a sua participação. Dr. Marcelo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, o presidente da associação, Vitor Hugo, agradecer a sua admirável, como se diz, companhia desde ontem. Prazer estar aqui com o deputado, nós já tivemos algumas reuniões lá em Brasília juntos. É um prazer muito grande estar aqui nesse congresso, junto com vários colegas. É um prazer muito grande e, como sempre, é muito difícil promotor falar para promotor, não é? É um público diferenciado, sabe muito bem disso, né, deputado? Não é fácil, né? É uma outra plateia, não é? Uma plateia muito crítica, e principalmente falando de Código Penal, não é? Eu tive o prazer, a satisfação de participar dessa comissão de reforma do Código Penal. Foi um trabalho difícil, árduo, nós tivemos pouco tempo, né? Nós aí dentro de 7 meses tivemos que tentar propor essa reforma de toda a legislação penal. Foi o que na primeira reunião nós decidimos, trazer toda a legislação penal especial, que aproximadamente, isso ninguém sabia, né? Aproximadamente nós tínhamos 130 leis penais especiais. Isso eu confesso, eu sou professor de direito penal, inclusive de legislação penal especial. Eu não tinha a mínima noção que a existência de todas essas leis, né? Então foi um trabalho assim até inicialmente difícil para fazer o levantamento de todas essas leis, né? Então a ideia era trazer isso para o Código Penal, revogar o que tem que ser revogado, né? Criar novos tipos penais pela necessidade, dignidade do bem jurídico e necessidade de proteção de alguns novos bens. Foi um trabalho árduo pelo seguinte, porque era uma comissão com 15 membros, né, dentre os quais a maior parte da carreira da advocacia, não é? E é óbvio que a ideologia conta muito, não se discute. O deputado acabou de falar que é um absurdo no Brasil se ter uma pena de homicídio de 6 anos, e é um absurdo mesmo, e continua com essa pena. Não é? Até o Moinhos, que é do Rio, não é? Nós tentamos, a nossa sugestão era de 10, a pena mínima de 10, ainda não conseguimos, então, pessoal, ainda tentamos, então 8, não é? Não, continuou com 6, continuou essa vergonha, não é? E trouxemos a relação de vários países para fazer o direito comparado, não digo nem direito, mas tecnicamente a legislação comparada, e mesmo assim não tivemos, permaneceu com essa pena, que eu também entendo que é uma pena totalmente desproporcional pelo bem jurídico. É uma preocupação que nós temos. Mas foi um trabalho difícil por esse ponto, né? Mas, de qualquer forma, conseguimos grandes vitórias, não é? A comissão, não por ser com advogado, que vai estar fazendo um trabalho pensando só do lado da defesa, muito pelo contrário. Mas, alguns pontos, a gente via que acaba tendo essa ideologia. Não é? Para que os senhores tenham ideia, a prescrição, nós não enfrentamos nada, porque era tanta divergência, que se votou pelo seguinte, então deixa do jeito que está. Porque se volta retroativa, não volta, acaba, não acaba, acrescenta-se novas causas de interrupção, causas de suspensão. Era tanta divergência que já era o último dia de votação. O que optou? Então, deixa da forma que está e vamos ver que o Congresso lá eles alterem, porque senão o nosso trabalho não ia conseguir terminar a tempo, de tanta divergência que se tem ali dentro de uma comissão de 15 membros. Mas eu acho que, até pelo tempo, acho que nós conseguimos ainda. Eu achava que nunca iria terminar esse trabalho, e conseguimos, cheio de erros, é óbvio. E agora, antes de comentar aqui de algumas
questões pontuais, eu acho que é um momento agora, pela tramitação deste projeto, como também do trabalho encabeçado pelo deputado Molon, é um momento de nós, membros do Ministério Público, não é, estarmos presentes no Congresso. Porque nos interessa muito o que vai ser aprovado, e pelo menos nesse momento de comissão, nesses meus 7 meses que eu estive lá, praticamente eu não vi nenhum colega lá defendendo algum ideal, ou me mandando um e-mail, um ou outro. Assim, eu posso contar, não tive 10 colegas ou associações que vieram para fazer algum trabalho sobre algum tema específico. Não tive isso. A sua comissão já é diferente, porque tinha ali membros da CONAMP, não era isso? Temos colegas, aí ela já tinha essa representatividade. Só que pelo grau da comissão do Senado que tomou, pela imprensa, parece que gostou, não é? E teve uma outra repercussão, não é? E está tendo agora no tramitar. Eu acho que é importante o nosso trabalho lá agora, principalmente aproveitar que o senador Pedro Táxi, não é, foi do Ministério Público, aproveitar e fazer. Nós temos que fazer o nosso trabalho lá, porque não pensem os senhores que tem muita gente, não é, fazendo o trabalho lá nos bastidores. Eu acho que nós temos que estar presentes lá defendendo o que nós achamos que é melhor para a sociedade. Isso é interessante. Mas vamos lá, quais são os principais pontos que eu vejo que constou nessa proposta da Comissão de Juristas? Não é? Muitos aqui eu discordo, mas foi aprovado pela comissão. Um primeiro ponto, começando pela parte geral. Nós tivemos ali na aplicação da lei penal. Nós temos no artigo 2º, parágrafo 2º, que constou o seguinte: o juiz poderá combinar leis penais sucessivas no que nelas exista de mais benigno. Então, aquela antiga discussão da lex tercia, é possível, então, o juiz combinar 2 leis penais para extrair, né, ou uma terceira lei, ou uma interpretação que seja mais favorável, combinando as 2 leis penais? O próprio Supremo, não é, até hoje não definiu isso. Não é? Nós tivemos um julgamento que ficou empatado. Depois desse julgamento, o Supremo já voltou a decidir, não pelo plenário, mas por sua turma, a impossibilidade da combinação de leis, mas a comissão entendeu por bem que é possível a combinação de leis penais e entendeu que deveria estar aqui no Código Penal, até porque muitos juízes, não é, usam isso como argumento. Não há previsão legal, por isso que é impossível a combinação de leis penais. Então, superaria esse obstáculo. Não é? Até o meu ponto de vista era para não se tratar da matéria, né? Deixasse por interpretação doutrinária, jurisprudencial, resolver esse assunto. Mas optaram por acrescentar no Código Penal, então essa matéria passou a constar do nosso Código. Uma outra alteração que se teve foi acrescentado, agora no artigo 12, conflito aparente de leis penais. Então, o conflito de normas passou a constar expressamente, não é? O que a gente chama os princípios, não é, para a resolução do conflito aparente de leis penais. Princípio da especialidade, princípio da subsidiariedade, princípio da consunção e até mesmo, né, a questão para se resolver a alternatividade dos tipos penais de ação múltipla, crimes de conteúdo variado. Então, isso consta no próprio tipo penal. Passou a constar no Código Penal. Eu, particularmente, não via necessidade para constar isso no Código Penal. Acho que nós não temos tantos problemas na prática quanto a isso. Mas um membro da comissão insistiu em constar, fizemos uma redação e foi aprovado. Em relação à teoria do crime, aqui nós temos algumas mudanças na estrutura do delito. Uma importante, optou-se por adotar, né, e até aqui o nosso Código Penal seria muito avançado, a necessidade disso é questionável, não é? Mas foi adotada a chamada teoria da imputação objetiva. Não é? E se lerem, observe-se desde então que foi muito próxima, não é, da obra de Klaus Roxin, não é, na sua versão, que consta o seguinte: o resultado exigido somente imputável a quem deu causa, aí vem a parte final, e decorrer da criação ou incremento de risco tipicamente relevante, dentro do alcance do tipo. Então, aqui fica bem claro que foi adotada a teoria da imputação objetiva no Código Penal. Não é? Constou ainda um conceito de causa e teoria da equivalência dos antecedentes causais. Considera-se causa a conduta se a qual o resultado não teria ocorrido. Optou-se por permanecer no que tange ao nexo causal naturalístico, né, a teoria da equivalência dos antecedentes. Mas um plus, né,
em relação à imputação objetiva, um outro nexo, que se chamava de nexo normativo, né, essa imputação objetiva. A teoria da imputação, então, passou a constar no nosso Código Penal. É um ponto polêmico, vai ser polêmico entre os doutrinadores, não é? Lá no Senado, eu não sei até que ponto que isso vai ser discutido pelo grau de complexidade que se tem na matéria. Não é? Então, acho que compete aí a doutrina dar a sua opinião do transcorrer, que vai acabar sendo aprovado. Né? Vai acabar sendo aprovado pela complexidade. Na minha visão, a comissão de juristas aprovou isso aí, então está aprovado. Então, acho que é o momento de se opinar sobre isso aí, para ver a necessidade ou não de ser adotada a teoria da imputação objetiva. Um outro ponto que foi muito discutido era acerca do dolo. Como seria ali a definição do dolo no Código Penal? Alterou-se ali o conceito, muito embora, né, a meu ver, na prática, tenha ficado da mesma forma, e eu particularmente não gostei da forma que ficou, acho que não ficou técnico. Constou o seguinte, disse o crime doloso. Quando a gente quis realizar o tipo penal, aí tirou a palavra resultado, e nisso acho que está mais correto, ou seja, ao invés de quis o resultado, né, para evitar aquela discussão, que resultado é esse? Resultado naturalístico ou resultado normativo? Então, quis realizar o tipo penal ou assumiu o risco de realizá-lo. Aí acrescenta, em relação ao dolo eventual, consentindo ou aceitando de modo indiferente o resultado. Aí acrescentaram essa parte final e voltou a palavra resultado. Não é? Aí, na parte inicial, consta realizar o tipo penal, a ideia era tirar a palavra resultado aqui. Aí acabou voltando a palavra resultado no final. Não é como se não tivesse crimes de mera conduta, crime de perigo, aí volta a palavra do resultado. Aí volta aquela discussão, resultado material, resultado normativo que você está falando. O que se fala aqui? Mas voltou essa parte final. Então, temos essa questão aqui. Em relação ao crime culposo, consta agora, disse o crime culposo quando a gente, em razão da inobservância dos deveres de cuidado exigíveis nas circunstâncias, realizou o fato típico. Acabou com aquela definição, deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Agora constou aqui, eu acho que ficou bem mais correto, mais técnico, né? O agente, em razão da inobservância do dever de cuidado, realizou o fato típico. Agora sim, porque é em razão da inobservância de um dever de cuidado que ele realizou o fato. Evita aquela discussão, aquela diferença, às vezes, de prudência, negligência ou imperícia, não é? E dá margem à doutrina trabalhar de uma maneira melhor. E aqui fica também fica bem claro que deve haver aquela pertinência, né? Aquele nexo mesmo, da inobservância do dever de cuidado com o resultado por ele causado. Então, tem que ter relação da inobservância do dever com o resultado causado. Tecnicamente, ficou muito melhor essa redação que quanto ao crime culposo. Mas uma alteração agora que eu acho muito interessante foi a do artigo 24 da nova redação, no que tange ao início da execução. Isso aqui foi um debate, eu fiz questão de participar da redação desse dispositivo. Aqui, debatemos muito isso aqui na subcomissão na parte geral, acerca do início da execução do delito. Porque a redação do nosso Código Penal, o que consta hoje? Disse o crime consumado, quando dele se reúne todos os elementos de sua definição legal, e disse o crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, mas em um momento se fala, quando que se inicia a execução? Esse trabalho vem para a doutrina. Aí vem as teorias, né? Teoria objetivo formal, teoria objetivo individual, né? Teoria objetivo material, e as teorias que 12, 13, 14 teorias que se colocam sobre o tema. Optamos por aproximar da teoria objetivo individual. Ou seja, porque se predomina ainda na doutrina que o Código teria adotado a teoria objetivo formal, ou seja, só haveria início da execução quando a gente praticasse um ato executório, ou seja, um ato, núcleo, alguma conduta que faça parte do núcleo do tipo. O que se constou aqui agora? Antecipou, não é? Houve uma antecipação. Também será considerado ato executório, mesmo antes do agente praticar um ato, não é? Núcleo do tipo. Como ficou? O agente a início da execução, quando o autor realiza uma das condutas constitutivas do tipo, aqui é a teoria objetivo formal, ou, aí consta, segundo o seu plano delitivo, pratica atos imediatamente anteriores à realização do tipo, que expõe a perigo o bem jurídico protegido. Então, houve uma aproximação da teoria objetivo individual.
evita certas situações. Esse ano mesmo eu entrei com um recurso especial do Ministério Público, o cidadão estava no telhado da residência, tocou o alarme, chamaram a polícia, prenderam o cidadão, já tinha até removido telhas. Ele foi absolvido, o tribunal entendeu que não havia início da execução. Né? Entendeu que estivesse ainda nos atos preparatórios, não nos atos executórios, porque ele não havia ainda praticado nenhum ato de subtração. Com essa nova redação, ficaria fácil a resolução dessa questão, porque ele, segundo o seu plano delitivo, ele estava anteriormente, né, estava imediatamente anterior à subtração da coisa. Então, não se discutiria, nesse caso, que havia iniciado os atos executórios do furto, segundo o seu plano delitivo. Então, aqui já é uma situação, doutrinariamente, a meu ver, eu acho que é um avanço aqui para o Código Penal. Agora vem no parágrafo único, veio uma alteração que vai contra o posicionamento já do Supremo e do STJ, que é em relação à consumação dos crimes patrimoniais, principalmente no furto. Porque hoje no STF e no STJ a gente sabe muito bem que o crime de furto e o crime de roubo vai se consumar quando a gente inverte a posse, mesmo que por curto espaço de tempo. Não é necessário mais falar em posse tranquila, posse mansa, posse pacífica, que a coisa seja retirada da esfera de disponibilidade da vítima. Ele não utiliza mais esse critério. A forma que constou agora, nos crimes contra o patrimônio, a inversão da posse do bem não caracteriza por si só a consumação do delito. Então, justamente para ir contra o posicionamento atual do Supremo e do STJ, constou no parágrafo único do início da execução. Então, é criticável por parte de alguns, mas foi a redação que aqui se encontra. Uma outra novidade do Código Penal, o princípio da significância passou a constar expressamente. Então, para aqueles que eram favoráveis à aplicação do princípio da insignificância, né, passa a estar aqui no Código Penal. Aí vocês poderiam falar, isso é desnecessário que está no Código Penal, já está aí pacificado no Supremo, no STJ, mas o problema é que muitos juízes ainda não aceitavam a aplicação justamente por um argumento que não há previsão legal para isso. Então, passou a constar utilizando, né, o Supremo utiliza 4 critérios para aferir insignificância. No Código Penal nós utilizamos 3 critérios. Retiramos aquele, ausência de periculosidade social da ação, até porque entendemos que esse já constaria no mínimo ofensividade da conduta. Então, retiramos aquele ausência de periculosidade social da ação e constamos outros 3, que é mínima ofensividade da conduta, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, passou aqui a constar no Código Penal. Eu, particularmente, eu até entendo, né, mas eu não quis entrar nessa discussão, porque teria que mudar todo o posicionamento doutrinário, ia ter muita discussão. E eu, particularmente, eu acho que o princípio da insignificância poderia sim, eu acho que tem que ser utilizado sim, mas eu tenho um posicionamento que ele tem que ser utilizado não como causa de exclusão de tipicidade material. Eu sustento, isso aí pessoal, isso aí tinha que ser questão de juízo no momento da aplicação da pena, seria questão de desnecessidade de aplicação de pena, não como excludente de tipicidade. Mas não queremos, ninguém quis entrar nessa discussão doutrinária, aí constamos aqui o princípio da significância como exclusão do fato criminoso. Deixou aqui, já está sedimentado no Supremo, deixou da forma que está aqui. Então, consta aqui o princípio da insignificância. Uma outra alteração, essa é bem técnica, ela é bem técnica mesmo, houve uma alteração de postura no que tange a discriminante putativa, aquela relacionada ao erro sobre os pressupostos fáticos de uma causa de exclusão. Aqui hoje consta no artigo 20, parágrafo 1º, né? O erro de tipo hoje, que a gente chama de erro de tipo permissivo, que foi adotado, segundo o nosso Código Penal, a teoria limitada da culpabilidade. Né? Pela alteração do Código Penal, ela passa a ser uma causa de exclusão, na realidade, ela passa a ser tratada como erro de proibição. Né? Ou seja, adotou-se a teoria extremada da culpabilidade. Então, essa discriminante putativa, mesmo relacionada a um pressuposto fático, né, mantém-se o dolo e exclui-se a culpabilidade se o erro foi inevitável. Então, essa aqui é uma questão técnica, foi feito esse ajuste. Passou a ser tratado como erro de proibição a discriminante putativa por erro sobre o pressuposto fático. Uma alteração agora, a meu ver, uma alteração também acadêmica acerca do concurso de pessoas. Houve uma definição de autor, uma definição de partícipe, e foi adotado claramente a teoria do domínio do fato no que tange ao concurso de pessoas.
não é? Porque consta agora, quem é autor? Aquele que executa o fato, realizando os elementos do tipo, como aquele que manda, promove, organiza e dirige o crime ou pratica outra conduta indispensável para a realização dos elementos do tipo. Também é autor aquele que domina a vontade de pessoa que age sem dolo, atipicamente, de forma justificável ou não culpável, e utiliza como instrumento para a execução do crime. Também é autor aquele que domina o fato, utilizando aparato organizado de poder. Então, foi adotada aqui a teoria do domínio do fato, de forma bem clara no Código Penal. Em relação à responsabilidade da pessoa jurídica, passou a constar no Código Penal, adotou a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado, em crimes, não em quaisquer crimes, mas em crimes contra a administração pública, vai dar margem à discussão, porque a Constituição não consta essa possibilidade, crimes contra a ordem econômica, sistema financeiro e o meio ambiente. E também constou expressamente, não depende da responsabilidade da pessoa física autora, da pessoa física autora ou coautora do delito. Então, a responsabilidade da pessoa jurídica, independentemente da pessoa física. E mesmo que a pessoa física seja absolvida, nada impede a responsabilidade da pessoa jurídica. Se constou de forma expressa no Código Penal. Em relação às penas, no que tange ao regime aberto, semiaberto e fechado, mantém-se essa denominação, só que há uma mudança em relação ao regime aberto. Regime aberto, a proposta é acabar com a casa do albergado. E o que se coloca no lugar disso? A ideia é que o regime aberto seja da seguinte maneira: prestação de serviço à comunidade, outra pena restritiva de direito e recolhimento domiciliar. Essa é a ideia. Acabar com o albergado. Então, prestação de serviço, outra restritiva e recolhimento domiciliar. Essa é a ideia. Então, acabar com o albergado. Vamos ver o que o Senado vai achar. Isso foi pacífico na comissão lá do Senado, do jurídico do Senado. Em relação ao sistema progressivo, essa aí foi uma dificuldade tremenda chegar a um acordo. Não é? A proposta da subcomissão, que nós dividimos o trabalho da seguinte forma: como eram 15 juristas, 5 ficaram na parte geral, 5 na especial e 5 na legislação penal especial. E depois submetia ao plenário da comissão. Inicialmente, o dos 5 da parte geral era formado pelo René Eldotti, que era o subrelator, depois ele pediu o afastamento. A ministra Assis Moura, também por problemas pessoais, saiu. Depois sobrou o José Moins, que é do Rio, desembargador, que era também membro do Ministério Público, foi pelo 5º Constitucional, eu e Emanuel Castro, que é um advogado de Sergipe. Ficaram nós 3. E nossa preocupação, uma das maiores preocupações era em respeito aqui a essa matéria de progressão de regime. Porque a gente faz ajuste técnico na parte de teoria do crime, mas o que ia afetar aqui na prática nossa era essa questão realmente de penas, progressão, é uma preocupação que a gente tinha. E tentamos, a nossa proposta inicial era a progressão com 1/3. A progressão ser com 1/3, metade e 3/5, dependendo das hipóteses. Então, a nossa proposta inicial era a progressão com 1/3, ao invés de 1/6, 1/3. Né? Metade para reincidente e para crime hediondo, e 3/5 para reincidente e crime hediondo. Era a nossa proposta inicial. Mas aí o plenário da comissão não estava aceitando, aí chegamos no seguinte acordo. Continuaria 1/6 a progressão, mas para condenados não reincidentes. Condenados não reincidentes. Aí 1/3 se a pessoa for reincidente, 1/3, ou 1/3 também, se o crime for praticado com violência ou grave ameaça, então progressão com 1/3. Então, foi a nosso ver, seria um grande avanço. Progressão com 1/3 se for reincidente ou crime praticado com violência ou grave ameaça. Ainda criamos uma outra hipótese, que vai ser até difícil a jurisprudência teria que tratar disso. Se o crime tiver causado grave lesão à sociedade. Então, seria uma hipótese também que caberia a progressão com 1/3 e não com 1/6, mesmo se a pessoa não for reincidente. Então, assim, na prática, a progressão hoje se daria com 1/3. Assim, a maior parte dos casos, a progressão seria com 1/3 e não mais com 1/6. O que foi passível de muitas críticas, porque efetivamente a pena dos crimes acaba dobrando, né? Como se estivesse dobrando a pena dos crimes. Porque 1/6 para 1/3, a pessoa teria que ficar 1/3 para progredir de regime. Com
com toda certeza, uma preocupação, inclusive, do sistema penitenciário, porque nós estamos com um tempo de cumprimento de pena, vai aumentar, e nós temos aí, atualmente, em média, aproximadamente 500 mil presos. Não é? É uma preocupação muito grande, e vai ter que aumentar, com toda certeza, o número de vagas, para se aprovar da forma que está aqui. Mas essa é a proposta da comissão e foi o que passou. Seria metade a progressão, né, se o condenado for reincidente em crime praticado com violência ou grave ameaça. Então, reincidente, crime praticado com violência ou grave ameaça, progressão com metade, né, ou crime tiver causado lesão à sociedade, ou condenado por crime hediondo, progressão, então, com metade. E a outra modalidade seria progressão com 3/5 da pena, se reincidente e condenado por crime hediondo. Então, seria esse o sistema de progressão. Então, ele passou a ser escalonado. Não é? 1/6, 1/3, metade e 3/5. Aí, observem, se esse sistema passa a ser escalonado, optou-se por acabar com o livramento condicional. Então, foi excluído. Não é? Optou por revogar o livramento condicional. Então, a comissão entendeu por bem revogar, até porque o livramento condicional tem uma questão que não é uma questão em relação ao condenado, que durante o livramento condicional, por exemplo, pratica um fato que justifica a revogação do livramento, e ele perde aquele tempo que ele esteve solto. Não é? E às vezes ele perde um tempo muito grande, e às vezes era um fato que não tinha uma gravidade, não tinha tanta gravidade assim, mas justificou a revogação daquele livramento. E às vezes acaba sendo desproporcional mesmo. Então, acabando com o livramento condicional, né, evita esse problema. E segue aqui a questão da progressão. Tem a progressão, se for o caso, praticar uma falta grave, uma coisa, passa para a regressão. Mas nada impede que tenha depois uma nova progressão. Então, optou-se por esse novo sistema progressivo. Em relação ao regime inicial, né, nós tivemos algumas alterações que eu entendo importantes. Como que ficou? Agora, condenado a pena igual ou inferior a 8 anos, então veja bem, pena igual ou inferior a 8 anos, regime fechado. E não mais de 8, igual ou inferior a 8 anos, fechado. Mais de 4 a inferior a 8, fechado ou semiaberto. Então, mais de 4 a menos de 8, fechado ou semi-aberto. E uma terceira hipótese, mais de 2 a igual ou a menos de 4, se o crime for praticado sem violência ou grave ameaça e não reincidente, regime aberto. Então, veja, até mesmo uma pessoa com uma pena de 2 anos, 6 meses, 3 anos, só ficaria no regime aberto se sem violência ou grave ameaça e não reincidente. Então, foi acrescentado aqui o sem violência ou grave ameaça. Não basta a pessoa não ser reincidente, deve ser um crime praticado sem violência ou grave ameaça. Iria, sendo assim, com violência ou grave ameaça, o regime deve ser o semi-aberto. E por que esse corte aqui? E por que razão pensou-se dessa maneira? Uma pessoa hoje condenada, por exemplo, a uma pena de 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, 3 anos, ela não teria direito, se o crime for praticado com violência ou grave ameaça, ela não tem direito à pena restritiva de direito. Aí, se ela pudesse cumprir no regime aberto, ficaria desproporcional, o sistema teria aí uma falha. Porque se você permitisse uma pessoa dessa cumprir no regime aberto, e o regime aberto hoje, qual é a forma de cumprimento? É pena restritiva de direito, ficaria incompatível. Entendeu? Ficaria incompatível. Então, essa foi a lógica. Então, uma condenação, né, superior a 2 anos, mesmo que seja inferior a 4, não teria direito a um regime aberto se o crime for praticado com violência ou grave ameaça, justamente porque não tem um direito à pena restritiva de direito. E a gente optou, agora já adianto. Agora, se o crime também for praticado, a pena for até 2 anos, não é? Hoje terá direito à pena restritiva de direito. Então, condenação até 2 anos terá direito à pena restritiva de direito, porque acabou-se com o sursi. Então, no lugar de sursi, constou ali a pena restritiva de direito. Porque o sursi, independente de violência ou grave ameaça, caberia. Né? Optou substituir, acaba o sursi e permite pena restritiva de direito a condenações até 2 anos. Então, até condenações até 2 anos também será permitido o regime aberto, mas até 2 anos. Superior a 2 anos, com violência ou grave ameaça, passa para o regime semi-aberto. Então, aqui ficou mais severo o sistema acerca do regime inicial.
Em relação, ainda seguindo a sequência aqui do Código Penal, já vou acabar, Sérgio, já vou acabar. Foi acrescentado no rol dos crimes hediondos racismo, tráfico de pessoas, crimes contra a humanidade. Foi acrescentado no rol, os demais permaneceram. Uma outra alteração aqui que eu reputo importante, acerca da aplicação de pena. Para quem criticava muito crime continuado em relação ao homicídio, constou expressamente, aplica-se cumulativamente as penas dos crimes dolosos que afetem a vida, bem como as do estupro. Ou seja, não é possível crime continuado nos crimes que afetem a vida, nem no estupro. Isso aqui foi uma insistência muito grande, deputado Molon, sabe de quem? Do desembargador Moinhos, que sofreu, né, assim, sofreu todo, não é que, vamos dizer, sofreu, ele passou por todo aquele processo, né, como promotor de justiça da Candelária. Então, ele falou que, pela experiência que ele teve, e no final ter o que teve, né, ele falou que uma das lutas dele era a alteração do Código Penal no que tange a impossibilidade de se aplicar o crime continuado ao crime doloso contra a vida. E isso aí ele conseguiu, e foi um trabalho hercúleo dele lá, mas ele conseguiu a aprovação dessa alteração. Como meu tempo está acabando, vamos tratar de algumas matérias acerca da parte especial. Em relação à parte especial, foi acrescentado no crime de homicídio a chamada culpa gravíssima, não é? O que vem a ser uma forma que a comissão teve para tentar resolver, não é? Homicídios praticados hoje na direção de veículo automotor, principalmente para aquele que se encontra embriagado, com uma pena de 4 a 8 anos. Como constou, se as circunstâncias do fato demonstrarem que o agente não quis o resultado morte, nem assumiu o risco de produzi-lo, mas agiu com excepcional temeridade, a pena será de 4 a 8 anos. Chamado homicídio com culpa gravíssima, também culpa temerária. Aí vem um parágrafo 6º, isso aí foi para deixar mais claro, inclui-se entre as hipóteses do parágrafo anterior a causação da morte da condução de embarcação, aeronave ou veículo automotor sob a influência de álcool ou substâncias de efeitos análogos, ou mediante a participação em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente. Agora, nada impede que se continue tipificando em dolo eventual, a depender das circunstâncias do caso concreto. Então, foi uma forma que se tem aqui de também não se aceitar que um fato deste, né, passa a ser um mero homicídio culposo, uma culpa como se tem hoje, por exemplo, no Código Penal, que seria uma pena irrisória de 1 a 3, no homicídio hoje de 2 a 4 anos, homicídio no trânsito, né? Então, nós temos aqui uma pena de 4 a 8 com a proposta da comissão. Em relação à eutanásia, foi tipificado expressamente o crime, o tipo penal de eutanásia, porém, possibilitou o juiz aplicar o perdão judicial. Então, matar por piedade ou compaixão, paciente em estado terminal, né? Imputável maior a seu pedido para abreviar-lhe sofrimento físico insuportável, em razão de doença grave, prisão de 2 a 4 anos. Vem um parágrafo e aceita o juiz aplicar o perdão judicial. E cria-se uma exclusão da ilicitude no que a gente chama hoje de ortotanásia. Não há crime quando o agente deixa de fazer uso dos meios artificiais para manter a vida do paciente em caso de doença grave e irreversível, e desde que essa circunstância esteja previamente atestada por 2 médicos e haja consentimento do paciente, ou na sua impossibilidade de ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou irmão. Uma alteração importante, muito embora doutrinariamente tenha problema técnico, em relação ao infanticídio constou o seguinte parágrafo: quem de qualquer modo concorrer para o crime responderá nas penas do tipo de homicídio, para tentar resolver aquela questão daquele que contribui para o infanticídio, né, para evitar aquela discussão se ele responde por infanticídio ou responde por homicídio. Em relação ao aborto, é um problema, uma polêmica que vai se ter, o Congresso vai ter que enfrentar, né, deputado? A questão foi acrescentado uma outra hipótese de aborto legal, a da anencefalia o Supremo já resolveu, mas foi acrescentada uma outra, né, que, a meu ver, liberou o aborto. Se por vontade da gestante até a 12ª semana da gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade. Então, o que a comissão fez, a meu ver? Ela liberou o aborto, né, indiretamente.
Só não liberou, né, só simplesmente não revogou o tipo penal. Mas aqui fica bem claro, né, ó, se por vontade da gestante, até a 12ª semana de gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade. Foi uma forma sutil de se liberar o aborto. Constou isso aqui como uma nova hipótese de aborto legal. 2 crimes novos. O que se chama de stalking, que é perseguição obsessiva ou insidiosa, foi tipificado, que é perseguir alguém de forma reiterada ou continuada, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena prisão de 2 a 6 anos. Isso aqui essa aqui não tinha essa tipificação mesmo, é importante, e a gente já passa a ter casos de perseguição mesmo, tanto, isso envolve às vezes no âmbito doméstico, às vezes não, às vezes uma pessoa cisma com outro, não é? Cisma e passa a perseguir, e pode resultar casos até de se matar a pessoa, né? Porque teve até um caso de uma pessoa, eu fiquei sabendo que era até um colega despediu a pessoa, eu tinha um colega que tinha um assessor, que ele cismou, né, com uma outra servidora do MP. Aí ele ficou sabendo que meia-noite ele ficava na frente da casa da menina, né? Aí a menina ia pronunciar onde, uma semana ele ficava batendo foto da menina, do cidadão, né? E ficava perseguindo a menina. Perseguindo. Aí ele falava assim, eu estou na rua, eu faço o que eu quiser. Não é? Estou na rua. Aí o medo que a menina tinha desse cidadão colocá-la num carro qualquer dia, levar para algum lugar, trancar num quarto, não é? Mas você não sabe o que vai acontecer disso, não é? E estava ali constantemente fazendo aquilo. Como esse e inúmeros outros casos, se tem de perseguição. Isso aí é o problema que pode chegar num caso mais grave, não é? Aí você vai tomar providência criminal, o que o delegado vai fazer? Aonde que ele estava? Estava na rua? Estava. No máximo que a gente teria seria uma contravenção penal de perturbação do sossego. Né? Hoje em dia seria. Né? Agora já passa a ter um crime aqui de uma pena de 2 a 6 anos. Né? E parágrafo 1, somente se procede mediante representação. Entendo que é uma novidade muito importante. E o 148, a nossa proposta do 148 do Código, seria intimidação vexatória. Intimidar, constranger, ameaçar, assediar sexualmente, ofender, castigar, agredir, segregar a criança ou adolescente de forma intencional e reiterada, direta ou indiretamente, por qualquer meio, valendo-se de pretensa situação de superioridade e causando sofrimento físico, psicológico ou dano patrimonial. Esse aqui é o bullying. Foi definido aqui o bullying, só que foi limitado pela Comissão de Reforma, tendo como sujeito passivo criança e adolescente. A proposta inicial não era limitar o sujeito passivo a criança e adolescente. Foi se tipificar o bullying de uma maneira geral, mas se limitou ao sujeito passivo criança e adolescente. Não sei como, né, o Congresso vai tratar desse tema depois, se vai ampliar, se não vai, ou se vai até achar que não há necessidade para a tipificação do bullying, né, mas a comissão enfrentou o tema. Eu podia, do furto, o deputado já falou até que é a favor de diminuir a pena, e de fato a comissão de reforma diminuiu de 6 meses, de 6 a 3 anos, houve uma adequação da pena, do roubo também diminuiu a pena de 4 a 10, baixou de 3 a 6, não é? O que eu fui contra, acho que do roubo a pena deveria até aumentar, mas um novo crime é corrupção entre particulares, nós não tínhamos em nossa legislação, agora nós vamos ter corrupção entre particular. Até foi criticado pela imprensa. Exigir, solicitar, aceitar ou receber vantagem indevida como representante de empresa ou instituição privada para favorecer a si ou a terceiro, direto ou indiretamente, ou aceitar promessa de vantagem indevida, a fim de realizar ou omitir ato inerente às suas atribuições. Então, como nós temos corrupção no âmbito público, passamos a ter também agora no âmbito privado. O estupro, dá mais 2 minutinhos só para falar de... O estupro, não é? Foi feita uma adequação. O estupro passou a ter 3 modalidades agora. Estupro, ato sexual vaginal, anal ou oral. Até foi motivo de chacota lá no dia, né? Então, seria constranger alguém mediante violência ou grave ameaça à prática de ato sexual, vaginal, anal ou oral. Que entendeu que seriam as formas mais graves aí de atos libidinosos. Falei as outras formas, como ficaria no outro crime, molestamento sexual. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça ou se aproveitando de situação que dificulte a defesa da vítima, a prática de ato libidinoso diverso de estupro vaginal, anal ou oral, pena de 2 a 6 anos. E esse molestamento sexual não é crime hediondo. O hediondo é estupro, que seria nessas formas, vaginal, anal e oral. Não é? E temos um outro crime agora, que é manipulação e introdução sexual de objetos.
E legislações de outros países, nós temos também essa espécie, que é constranger mediante violência ou ameaça a suportar a introdução vaginal ou anal de objetos. Né? Porque lá em cima, ou seja, essa introdução de objetos não estaria no conceito de ato sexual, vaginal ou anal. Então, se cria um tipo para isso, com a pena também de 6 a 10 anos. Assim, eu, particularmente, eu entendia que deveria se criar... Eu até preferi a redação anterior do estupro antes da lei 2015. Acho que devia deixar do jeito que estava. Eu até propus voltar à redação anterior e criar uma causa de diminuição de pena. Uma causa de diminuição de pena para atos libidinosos com menor intensidade. Mas optou-se por deixar de forma, a ver da comissão, de forma mais clara, que seria aqui, com o vocabulário do povo. Vaginal, anal ou oral, porque a norma dirigida para o cidadão tem que entender, não é? A ideia da comissão foi essa, então deixar claro aqui o que seria estupro para a população entender. E uma questão que eu acho que deveria aumentar, o deputado, veja lá, o senhor falou que ia aumentar, vamos ver se aumenta mesmo, a pena do peculato permaneceu nos 2 anos, a pena máxima de 12 baixou para 8, crime de corrupção passiva, a pena aumentou para mínima de 3 anos, eu ainda acho que é muito tímida, né? Uma pena de 3 anos, a gente sabe muito bem que é passivo de pena restritiva de direito, a gravidade de um crime desse, eu acho que a pena devia ser maior e criasse uma causa de diminuição de pena, se realmente tiver uma baixa ofensividade do delito. Não é? Agora, um grande avanço, que o deputado que disse, é o crime de enriquecimento ilícito. Muito embora, né, é um crime de questionável constitucionalidade, né? Em Portugal mesmo já foi declarada a inconstitucionalidade do delito, não é? Que seria, qual crime seria de enriquecimento ilícito? Só para a gente fechar aqui. Adquirir, vender, emprestar, alugar, receber, ceder, utilizar ou usufruir, de maneira não eventual, de bens ou valores móveis ou imóveis, cujo valor seja incompatível com os rendimentos oferíveis pelo funcionário público, em razão de seu cargo ou por outro meio lícito. Pena prisão de 1 a 5 anos, além da perda dos bens, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. A questão aqui que se discute é que vai haver uma inversão do ônus da prova. Ou seja, o funcionário que teria que provar que aquele bem é oriundo de patrimônio lícito. Então, aqui há uma dúvida, há uma séria constitucionalidade. Mas a comissão optou por tipificar o delito. Não é? Eu acho interessante, eu não vejo essa inconstitucionalidade que muitos estão vendo. Né? Eu acho que o momento é esse mesmo de tipificar. O deputado falou de carro, deputado, né, eu acho que eu vou ser o primeiro a ser investigado, porque eu tenho um vício que é carro, e eu vou ser o primeiro, eu vou ter que comprovar que é renda lícita, mas é 60 parcelas, eu pago ele, 60 parcelas, vou ser o primeiro aqui a ter que justificar quando for aprovado. Mas eu acho interessante, e realmente mostra realmente o que o senhor disse. Às vezes não consegue se comprovar a corrupção atrás e acaba tendo que se punir, né, o que ele aparentou. Não é? Mas é uma forma que se tem, é uma saída que se criou. Não é? Há até uma cobrança internacional sobre isso. Nós estamos tentando harmonizar. E só para... Essa é a última mesmo, a questão da liberação do uso da droga. Se foi aprovado, eu duvido que o Congresso vai liberar o uso, particularmente eu duvido. Que o Congresso terá coragem de liberar o uso da droga. A comissão optou por liberar o uso da substância, da droga. Até no dia eu fiz um discurso que não foi jurídico, foi emotivo, porque já tinha aprovado o uso. Eu fiz o último, assim, foi o grito final, disse o seguinte: não vou ficar aqui defendendo, né? Todo mundo sabe o pró e contra, a questão da discussão do bem jurídico, lesividade, se ofende terceiro, se não ofende, se ofende intimidade, o âmbito privado, não vou discutir isso aqui. Né? Eu só quero saber se o senhor sabe o que vai acontecer. Eu vou chegar no restaurante, né? Vou estar sentado com meu filho, com meu neto, aí vai chegar uma pessoa, vai sentar do meu lado, vai colocar ali um vidro, vai colocar uma carreira de cocaína, vai pegar e vai cheirar uma carreira de cocaína e eu vou ter que ficar vendo aquilo ali. O meu filho de 8, 9, 10 anos, vendo uma pessoa cheirar cocaína do meu lado. Ou usar outra substância entorpecente e eu tenho que ficar quieto. Ou então me retirar daquele restaurante. Às vezes deixar o prato ali na mesa e ir embora, porque a pessoa está usando droga do meu lado. E aí falaram, não, mas o direito administrativo vai regulamentar essa situação. Aqui no Brasil, o direito administrativo vai regulamentar essa situação? Quando? Para mim, não. Aonde? Aqui no Brasil? Tá bom. Né? Tá bom. Aí comecei a apelar por esse lado. Eu falei, é isso que os senhores desejam? É isso que vai acontecer com a gente?
Aí todo mundo parou, pensou, ficou sem graça, porque isso não foi um discurso jurídico. Porque foi jurídico, você vai ficar defendendo lesividade de bem jurídico, ofensa ao âmbito privado, defesa da minha intimidade. Eu não quis saber essa situação real. Porque às vezes o discurso jurídico, a gente fica no discurso jurídico, a gente vai para uma abstração tão grande que a gente esquece da realidade. A gente distancia tanto, né, se perde na abstração, esquece do mundo real. Eu falei, e aí, é isso que vai acontecer? Aí pensaram. Falei, então vamos dar um jeito de limitar isso que os senhores estão fazendo. Né? Aí o que foi? Criamos um tipo penal, então, muito embora sem pena privativa de liberdade, mas foi criado e está no âmbito do direito penal, que é a proibição do uso em local público perto de criança ou adolescente. Então, em local público não pode utilizar. Então, liberou o uso, entre aspas, liberou? Sim, mas no âmbito ali privado mesmo, não em local público, nem perto de criança ou adolescente, nem em mediação de escola onde que ali esteja criança ou adolescente. Então, mas eu acho que vai ser uma luta ainda muito grande por essa, né, por esse tipo penal. Vamos ver o que o Congresso vai dizer. Então, essas umas pequenas anotações, colocações. Estou aqui aberto para eventuais perguntas. E desculpa, o tempo foi limitado, né, Sérgio? Não dá para falar muita coisa técnica, mas é rápidas novidades aí sobre a reforma do Código Penal. E agradeço novamente o convite. Mesmo com o tempo limitado, nós que agradecemos muito ao Dr. Marcelo André pela sua apresentação. Passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Nós já temos duas encaminhadas e a primeira é para o deputado Molon. Deputado Molon, a pergunta veio do nosso colega aqui do Rio Grande do Sul, Luiz Antônio Barbará. E o Dr. Barbará pergunta: há projetos em relação ao artigo 243 do Estatuto da Criança e Adolescente, que é o vender a criança e adolescente produtos cujo componente pode causar dependência física ou psíquica, a pena está hoje de 2 a 4 anos, e criminalização dos jogos ilícitos? Bom, quero agradecer a pergunta e dizer que, em relação ao artigo 243, a sugestão que nós recebemos, estamos apresentando, inclusive de um promotor do Ministério Público do Rio de Janeiro, o doutor Alexandre Juppert, foi a inclusão da expressão bebida alcoólica no tipo penal. Então, aí não se trata de uma mudança na pena, mas na descrição do tipo. Então, o tipo ficaria: vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente sem justa causa bebida alcoólica ou qualquer outra substância ou produto cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida, para acabar com o debate sobre essa questão. Eu acho que é uma proposta adequada. Tem também notícia? Eu acho que é uma proposta adequada. A gente tem visto aí nos meios de comunicação como é grave esse problema do fornecimento de bebida alcoólica a adolescentes, crianças e adolescentes, né? Nos jornais, pelo menos do Rio de Janeiro, isso tem aparecido muito, numa revista nacional também há pouco tempo, uma grande reportagem mostrando como, apesar da restrição, isso tem se feito de maneira muito à vontade. Então, a proposta aqui seria essa modificação do tipo com a inclusão explícita da proibição de fornecimento de bebida alcoólica. Acho que o doutor Marcelo tem notícias também sobre isso, né? No projeto oriundo da Comissão do Senado, foi debatido esse tema justamente para a discussão que se tem hoje, se o tipo penal, se o 243, abrangeria ou não a bebida alcoólica, né? E o STJ entende que não, justamente por aquela interpretação que se tem do ECA, né? Da parte geral dali do ECA. Então, e teve o debate, aí criamos um tipo específico, não é? Eu até fui contra, eu sou favorável, prefiro muito mais o que vem da Câmara, que constou o seguinte: venda ilegal de bebida alcoólica, vender bebidas alcoólicas a menor de 16 anos ou a pessoa com deficiência mental. Então, constou menor de 16. Então, para 16, 17, poderia, limitou menor de 16. Não, o teu consta criança ou adolescente, né? Aqui menor de 16. E aí um outro tipo penal é o genérico, produto que possa causar dependência física ou psíquica, mas genericamente. O específico, então, para quem perguntou, esse que vem o colega que perguntou, o Dr. Barbará. O Dr. Barbará,
eu até particularmente eu prefiro a que vem da Câmara, o projeto que vem da Câmara, do que saiu do Senado, porque do Senado limitou aqui, ó, menor de 16. E a outra parte da pergunta sobre o jogo ilícito, nós entendemos que é adequada essa proposta do Senado, da Comissão de Juristas, que é da criminalização do jogo do bicho, não é isso? Foi criminalizado, mas eu achei a pena muito baixa, de 1 a 2 anos. Muito baixa. Nós teríamos uma segunda pergunta aqui, e eu faria, está endereçada para o deputado Molon, e o doutor Marcelo também pode contribuir. E aí nós teremos que, infelizmente, encerrar por aqui, mas as perguntas que forem endereçadas para a mesa com e-mail, eu encaminharei para os palestrantes para posteriores respostas. A pergunta seria o seguinte, é a do nosso colega aqui do Rio Grande do Sul também, o doutor João Paulo Fontoura de Medeiros. O João Paulo pergunta o seguinte: tendo em vista a discussão que se vem promovendo no âmbito da doutrina penal alemã, de que servem de exemplo Winfried e Wassemer e seus discípulos, principalmente no que se refere à possibilidade de se compreender existente uma certa antecipação de tutela do bem jurídico, ecológico, a ser tutelado, crimes abstratos, e no que diz respeito à inserção do direito administrativo no âmbito do direito penal ambiental, por meio das normas penais em branco. Aí vem a pergunta: há alguma iniciativa no Parlamento brasileiro quanto à criação de um direito administrativo sancionador, a exemplo do existente no direito português? Deputado Molon. Olha, na Câmara nós não entramos nesse debate, nós ficamos nesse equilíbrio de crimes e penas, na proposta de modificação da parte especial do Código Penal e desses diplomas legais, penais, né, da legislação penal esparsa, mas quem tem veiculado muito a defesa dessa tese é o senador Pedro Taques, né? O senador Pedro Taques vem manifestando a necessidade desse debate sobre a criação de um direito administrativo sancionador para, em alguns assuntos, né, de alguma forma, se resolver o problema via direito administrativo sancionador e não via direito penal propriamente dito, não é isso? É isso. Aí o doutor Marcelo talvez possa dar mais informações, porque o senador Pedro Taques deve ter tratado desse tema com a comissão. Na realidade, no primeiro dia de reunião da comissão, eu fui o primeiro a dizer isto. Eu sou favorável, com toda certeza, à criação do direito sancionador, direito de intervenção, não é? Muito aproximado que Winfried Wassemer diz da Alemanha. Eu acho que o direito penal ele caminha para um lado perigoso, um lado de administrativização do direito penal, antecipação de tutela penal. Nós estamos chegando no nível de antecipação de tutela penal perigoso, que se detecta aí pela dinamização, espiritualização, liquefação de bem jurídico. É perigoso esse âmbito, não é? Por estar expondo aí nossos princípios de direito penal, acaba mitigando, ou muitas vezes acaba excluindo totalmente esse âmbito. Só que eu vejo que o nosso legislador não está preparado para isso ainda. Porque nessa primeira reunião que nós tivemos lá, até entre os colegas, nós falamos, ainda falava, eu acho que nós deveríamos criar um princípio, pensar uma modalidade nesses crimes, né, principalmente os crimes, não é, que envolvem bens jurídicos coletivos, ambientais e os crimes socioeconômicos de uma maneira geral, o princípio da subsidiariedade devia estar expresso ali em muitos deles. Ou seja, se o direito administrativo, a gente poderia constar uma forma de subsidiariedade interna na norma penal. Se o direito administrativo, não é, for suficiente, conseguir resolver o problema, para que o direito penal criasse suspensão da pretensão punitiva, criar, como se tem hoje no direito tributário, né, deveríamos criar mais formas disso. Mas ficou um discurso vazio que eu fiz na primeira sessão, não tivemos espaço para isso nessa comissão, infelizmente não tivemos. Aí até um colega falou, não, a gente pode deixar a título de sugestão para se criar um direito sancionador, até porque a nossa proposta foi a revogação da contravenção penal. Aí falou assim, vamos criar a título de sugestão, não é? No que hoje se tem muito aí também de contravenção penal, virar um direito sancionador. Mas eu acho que é muito pobre, aquelas contravenções penais, muito ali, nem para direito sancionador ali teria dignidade, quer saber. Acho que o que tem que se preocupar com o direito sancionador é que hoje o que o direito penal está ocupando espaço de direito supra-individual. Esse é o que foi perguntado, que está antecipando essa tutela penal desses bens jurídicos supra-individuais, onde não está havendo lesão ao bem jurídico tutelado.
Né? Nós temos tipos penais aí que são, a meu ver, assim, totalmente inconstitucionais. Não se sente nenhuma lesão ao bem jurídico tutelado, não é? E está se punindo. Como é o exemplo que o senhor citou do 273, que nós temos hipótese hoje que a pessoa é condenada a pena mínima de 10 anos porque está vendendo remédio sem registro. E às vezes vai falar. Aquela droga, ela cura. Só que ela não tinha o registro. Aí o problema é de patente, porque ela está curando. Só que não tinha o registro. Pena mínima 10 anos, crime hediondo. Onde tem proporcionalidade? Qual bem jurídico foi lesado? Será que o bem jurídico é patrimonial, não é saúde pública? Então, é isso aí. Será que não era por direito administrativo estar resolvendo esse problema? Então, mas ficou só no discurso. Eu acho que isso no Brasil ainda é um discurso acadêmico, é muito acadêmico, ainda o Senado ainda não incorporou isso. Senado, Congresso, mas quem sabe, deputado, senhor? Né? Eu gostaria, com muita satisfação, então, entregar para o deputado Alessandro Molon o certificado de palestrante do nosso 11º Congresso Estadual do Ministério Público e uma simbólica lembrança da Associação do Ministério Público. Obrigado, deputado. Quero agradecer o convite e o Sérgio, a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, tem tido uma presença constante lá no Parlamento, não apenas nos ajudando nesse debate sobre a reforma do Código Penal, mas também lutando contra essa vergonhosa proposta de se retirar o poder de investigação do Ministério Público. Eu quero aproveitar minha presença aqui e reafirmar, eu sou membro da Comissão Especial da famigerada PEC 37, e aproveitar a ocasião para reafirmar com as senhoras e com os senhores o meu compromisso de empreender todos os esforços para evitar esse grave retrocesso que traria prejuízos não ao Ministério Público, mas ao país. Não é? Quem perde com a PEC 37 não é o Ministério Público, mas é o país que espera muito do Ministério Público e que reconhece no Ministério Público uma instituição comprometida com a defesa da Constituição e com a colocação em prática dos valores e dos princípios ali estabelecidos. Portanto, podem contar com a nossa luta lá e eu acho que, felizmente, o jogo está virando a nosso favor, com o posicionamento do Supremo, não é? E também com uma série de reações da sociedade. Eu acredito que nós temos agora mais condições de evitar esse retrocesso. Mas, de qualquer maneira, vamos estar juntos nessa luta. Contem conosco. Muito obrigado pelo convite. Ao doutor Marcelo, da mesma forma. Doutor Marcelo, foi um prazer lhe conhecer pessoalmente aqui. Nós tivemos o privilégio de desfrutar da sua palestra. Eu gostaria de lhe entregar o certificado de palestrante do nosso 11º Congresso Estadual do Ministério Público e uma pequena lembrança da Associação do Ministério Público. Obrigado, Marcelo. Eu agradeço a todos os presentes. Nós faremos um breve intervalo. Nós voltamos às 11h15 com a palestra sobre o painel sobre processo penal com o doutor Douglas Fischer, o doutor Fernando Capês e o doutor Rômulo de Andrade Moreira. Muito obrigado. 11h15 nós retornamos.